ano-luz. Vamos lá. Gente, ano-luz é uma unidade de medida de distância ou de tempo? Distância, correto? Qual que é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, certo? Essa é a velocidade no vácuo. Na água ela vai ter um valor diferente desse, no vidro outro valor, no diamante outro valor e assim por diante. A gente vai estudar também quando essa luz passa de um meio para o outro, que vai mudar essa velocidade, mas enfim, no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo no sistema internacional. A velocidade da luz ela é um valor constante naquele determinado meio. Portanto, lembra lá de mecânica? V igual a ΔS por ΔT? Movimento uniforme, V igual a ΔS por ΔT. O V, velocidade, nesse caso a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava. ΔS é o que eu quero encontrar, o ΔT. Gente, óbvio, se a velocidade aqui está em metros por segundo, a distância vai ser medida em metro e o tempo é medido em segundos, não é isso? Se eu quero saber, portanto, o que é ano-luz? É uma unidade de medida de distância. Que distância? Distância que a luz percorre em um ano. Vamos lá. Se essa velocidade aqui está em metros por segundo, o tempo não tem que estar em segundos? Quantos segundos tem um ano? Alguém sabe de cabeça? Eu também não sei de cabeça, mas eu sei que um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Portanto, se você tiver tempo, boa vontade de fazer 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, e o que der vezes 3 vezes 10 oitava, você vai demorar alguns minutinhos para você fazer essa conta, mas você vai encontrar esse valor aqui aproximadamente, tá? 9,45 vezes 10 elevado a 15 metros. Certo? Essa é a distância em metros no sistema internacional de um ano-luz. Ou 9,45 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, né? Esse valor aqui, ou se fosse vocês, pode decorar, viu? Eu decoraria, porque no caso, em termos de vestibular, é raro até, não é comum, mas é raro o exercício te dar esse valor aqui, para você precisar usar ele. Num vestibular, geralmente, ele só fala, considera que Andrômeda está a 4,3 anos-luz da Terra, por exemplo. Ele fala lá que uma determinada estrela está a 4,3 anos-luz da Terra. O que quer dizer 4,3 anos-luz da Terra? Em termos de distância, é 4,3 vezes isso. Certo, gente? Em termos de distância, 4,3 vezes isso. Em termos de prática, na prática, o que quer dizer 4,3 anos-luz? Quer dizer que a luz que está chegando aqui agora saiu de lá quando? Há 4,3 anos atrás. 4,3 anos atrás. Volta e meia a gente vê o noticiário falando da NASA lá que determinada nebulosa foi encontrada a 10 milhões de anos-luz da Terra. O que quer dizer esses 10 milhões de anos-luz? Quer dizer que a fotografia que eles tiraram agora, ou seja, a luz que está chegando aqui, que chegou aqui agora, saiu de lá há 10 milhões de anos atrás. Certo? Em termos de prática é isso. Em termos de valores, é esse daqui. Tudo bem, gente? É mais prático você ter esse valor aqui na sua cabeça e no seu coração. Uma possível conta que você precisa fazer. 9,45 vezes 10 elevado a 15 metros. A gente vai estudar vários fenômenos. Vamos ver alguns fenômenos deles agora. Fenômenos ópticos. Alguns, né?
Só ver a sequência certa. Veja bem, podemos? Veja bem, esses fenômenos ópticos que a gente começa a ver agora, daqui é só para a gente saber como é que funciona, tá, gente? Daqui é o primeiro passo agora nessa primeira aula, é só para a gente entender quais são, como é que funciona, depois a gente vai ver todos esses fenômenos bem mais detalhadamente. Quando a gente for estudar só essa parte aqui de reflexão, tem reflexão tanto em espelho plano e espelhos esféricos. Então a gente vai estudar primeiro o espelho plano, todas as características, espelhos esféricos, todas as características. Quando a gente vai estudar refração, a gente vai ver o que é refração, como é que funciona, todos os detalhes sobre refração. Por enquanto, a gente só precisa saber, tá, o que é reflexão? Reflexão, a luz incide, reflete, tá. Existem dois tipos de reflexão. O desenho ficou ruim aqui, ó. Existem dois tipos de reflexão. Reflexão pode ser classificada como regular ou difusa. O que vai ser uma reflexão chamada de regular? Esse desenho que eu fiz aqui em amarelo, ele é um espelho plano. Daqui é considerado um espelho plano. Repara que o desenho que eu fiz aqui, ó, eu fiz dois raios de luz incidindo aqui paralelamente, correto? Eles incidem nesse espelho paralelamente e refletem o quê? Também paralelamente, tá certo? Essa é a característica de uma reflexão que a gente chama de reflexão regular, tá certo? Tanto os raios de luz incidentes e os refletidos, se são paralelos, eles não perdem essa condição de paralelismo, certo? Isso é uma reflexão regular, presente principalmente nos espelhos planos. A reflexão chamada de difusa, reflexão difusa, eu fiz o esquema de uma superfície irregular. Daqui é um espelho com uma superfície irregular. Aí você pode perguntar para mim, Marcelo, sempre a reflexão difusa vai ter essa característica de tem que ser um espelho com a superfície irregular? Não, não precisa. Na verdade, gente, é por causa dessa reflexão aqui, que a gente chama de reflexão difusa, que a gente consegue observar todos esses objetos aqui, justamente pela reflexão difusa. Por exemplo, esse giz aqui, todo mundo dessa sala está conseguindo ver ele, correto? Todo mundo está conseguindo ver ele. Isso quer dizer que tem luz saindo dele e chegando nos olhos de todo mundo aqui. Ou seja, ele está refletindo luz. Mas ele está refletindo luz não é de forma regular, é de forma o quê? Difusa. Eu já vi alguns vestibulares, algumas questões que falavam, olha, é por causa da reflexão difusa que a gente consegue, todo mundo consegue observar qualquer objeto iluminado. Tá certo, gente? Entenderam? Não precisa ser necessariamente, eu repito, uma superfície regular. Pelo que eu fiz o desenho aqui, eu fiz um espelho, superfície regular, dois raios incidentes paralelos e depois os refletidos perdem esse paralelismo. Fica irregular. Eles difundem, por isso que a gente chama de reflexão difusa. A regular não perde o paralelismo. Difusa, fica tudo bagunçado ali. Entenderam, gente? Simples? Fácil ou difícil? Na verdade, física como um todo é fácil. Muito fácil. Refração. Se você pedir para mim, falar, Marcelo, define refração. Eu quero anotar no meu caderninho aqui a definição de refração. Refração, na verdade, gente, ela não acontece somente com a luz. Eu estou falando de luz porque a gente está estudando óptica geométrica, mas a refração pode estar presente em qualquer tipo de onda. Qualquer tipo de onda. Mas no caso da refração aqui, é refração luminosa, eu não escrevi, mas é refração luminosa. A refração é o seguinte, refração é quando a luz passa de um meio para o outro, sofrendo uma mudança na sua velocidade. Querem que eu repita? Quando a refração luminosa, quando a luz passa de um meio para o outro, sofrendo uma mudança na sua velocidade. Tá certo? Passou de um meio para o outro, mudou a velocidade, refração. Nesse desenho que eu fiz aqui no quadro, entenderam, gente? Passou de um meio para o outro, muda a velocidade. Nesse desenho que eu fiz aqui, ó, essa reta que eu fiz em amarelo, que a gente chama de dióptero. Dióptero, o que é um dióptero? É uma superfície que separa dois meios. Superfície de separação entre dois meios, certo? Meio 1, meio 2. Fiz a luz incidindo aqui no dióptero, refratou, passou a se propagar no outro meio aqui. Na hora, as pessoas associam assim, ah, Marcelo, então quer dizer
que toda vez que tenha refração, a luz vai sofrer um desvio? Não. Vai existir alguns casos, a gente vai ver nas próximas aulas, que vai haver refração, vai ter um único caso, melhor dizendo, que vai sofrer refração, só que a luz não vai sofrer desvio. Portanto, gente, já vou adiantando para vocês, não associem refração com desvio. Refração é o que vocês anotaram ali. Passa de um meio para o outro e muda a velocidade. Certo, gente? Isso é refração. Mais detalhes a gente vai ver depois. Absorção. Você tem uma superfície aqui, toda a luz que está incidindo não reflete. Não reflete nem regular, nem difusamente. Está incidindo aqui, está absorvendo. Para absorver perfeitamente 100%, teria que ser um corpo da cor preta absoluta, o que é muito complicado de se conseguir na prática. Mas enfim, se um corpo tivesse a cor preta absoluta, toda a radiação, toda a luz que está incidindo, ele vai absorver, não vai refletir nada. Falando sobre radiação também, já que eu toquei no assunto, a luz, como eu estava falando no início da aula, falando que tem a característica de onda, de partícula, enfim. A luz ela é uma onda. É uma onda que a gente chama ela de onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas possuem essa velocidade. Por exemplo, a onda eletromagnética, que é exemplos de ondas eletromagnéticas, rádio, TV, celular, o wireless, enfim, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas. Possui a mesma característica da luz. Possui a mesma característica. Só que, nesse estudo aqui da óptica geométrica, a gente não vai estar se preocupando com esse detalhe. Eu vou fazer alguns ganchos. Eu vou mostrar para vocês, principalmente quando a gente retomar essa parte de refração, eu sou obrigado a falar sobre comprimento de onda, sabe? Sobre o que aconteceu com o comprimento de onda quando passou de um meio para o outro, porque o comprimento de onda depende da velocidade, frequência. Aliás, gente, a cor da luz, a cor justamente da luz, é dada justamente pela sua frequência. É dada pela sua frequência. Cada cor possui uma frequência especial. Nós, seres humanos, só conseguimos enxergar luz, frequências, melhor dizendo, que vai de 4 até 8 vezes 10 elevado a 14 Hz. Daqui a pouco eu ponho para vocês ali. Isso que é considerado luz. De 4 até 8 vezes 10 elevado a 14 Hz. Só que o que vocês acham? Existe luz com frequências abaixo disso e acima disso? O que a gente consegue enxergar não é só do vermelho até o violeta? Do vermelho até o violeta. Existe cor, existe luz acima do violeta? Como é que chama acima do violeta? Ultravioleta. O que chama abaixo do vermelho? Infravermelho. A gente consegue enxergar no infravermelho ou ultravioleta? Não. Essas câmeras de segurança que tem em alguns lugares, vocês já viram que tem umas lâmpadazinhas LED em torno da câmera? Vocês já repararam que fica um tom vermelho? Vocês já repararam isso ou não? Fica um pouco vermelho, porque na verdade aquela luz ela está acesa. À noite, principalmente, ela está acesa. Só que você consegue ver ela acesa? Porque o que ela está emitindo, basicamente, está na faixa do infravermelho. Por isso que fica um tonzinho vermelho, chega um pouco da parte do visível ainda. Essas câmeras que tem, Big Brother, esses lugares, são algumas câmeras especiais que conseguem captar esse tipo de radiação que o nosso olho não consegue. Se eu colocar aqui uma lâmpada infravermelho, ultravioleta, numa sala aqui completamente escura, e ela estiver acesa, a gente vai ver alguma coisa? A gente não vai ver nada, o nosso olho não é sensível a esse tipo de radiação. Por que a gente só é sensível do vermelho até o violeta? Porque é a maior radiação que chega do Sol. A enorme quantidade de luz que está saindo do Sol e chegando aqui para a gente, está nessa faixa de frequência que vai do vermelho até o violeta. Por isso que a gente não precisa enxergar outros tipos. No caso de algumas orquídeas também, a gente vê lá aquela determinada flor com aquelas cores. Muitas orquídeas têm cores diferentes, porque tem luz que ela consegue refletir também no infravermelho, ultravioleta, enfim. Tem um estudo que mostra alguns beija-flores que eles conseguem ver esse tipo de luz. Então, para a gente vê a flor lá, ela tem uma determinada configuração de cor. Mas, na realidade, é completamente diferente.